Então vamos dar continuidade à nossa aula de sucessões, vamos iniciar agora o segundo bloco e vamos agora falar um pouco da indignidade e da deserdação e também da renúncia. Nós finalizamos o primeiro bloco falando no Instituto da Cessão de Direitos Hereditários e verificamos o que significa, como é que se faz, que tem que ser por escritura pública, que é a forma que o herdeiro tem de ceder os seus direitos antes mesmo da ultimação do inventário, da realização da partilha de bens. Nós temos também o Instituto da Renúncia. O Instituto da Renúncia está tratado aqui a partir do artigo 1811 e nós temos ali uma primeira regrinha, é que são irrevogáveis os atos de aceitação e renúncia da herança. A aceitação, senhores, por ser o direito de herança um direito constitucionalmente previsto, a aceitação se presume. Basta o meu silêncio, basta a minha inércia, que de forma presumida vai se considerar que eu aceitei a herança que me cabe, na hipótese de eu ter, por certo, vocação hereditária. A questão toda é imaginar se exista a hipótese de um herdeiro com vocação hereditária não desejar receber a herança que lhe cabe. Pode esse herdeiro renunciar esse direito? Sim, pode. Lembrando que essa renúncia só pode ocorrer a partir da morte do autor da herança. O herdeiro não pode renunciar à herança do pai que ainda está vivo, e nós já vimos por quê. Porque a herança é apenas uma expectativa de direito. O direito de herança, ele só se concretiza a partir do evento morte. Bom, então aberta a sucessão de alguém, que nós já vimos que se abre a sucessão no exato momento da morte de alguém, aberta a sucessão de alguém, a herança pode ser renunciada. O herdeiro pode renunciar à herança, o filho pode renunciar à herança do pai. Agora, diferentemente da aceitação, que é presumida, a renúncia tem de ser expressa, senhores. Justamente por ser um ato de despojamento de direitos, a renúncia tem de ser expressa. E aqui tem um pontinho importante, e que a banca nos pega. A renúncia tem de ser expressa. Expressa como? Ou por escritura pública, que eu faço lá no tabelionato, e estabeleço, manifesto que estou renunciando os direitos hereditários do meu pai, do meu falecido pai, porque para eu fazer a renúncia, o pressuposto é que eu leve uma certidão de óbito de alguém. Tem que ser por escritura pública ou por termo nos autos. Então, vocês verifiquem aqui, nós temos duas formas de expressar a renúncia. Ela tem de ser expressa, necessariamente, mas ela pode ser ou por escritura pública ou por termo nos autos. Vocês percebam o seguinte, nós há pouco, no bloco anterior, estudamos o Instituto da Cessão de Direitos Hereditários e verificamos que a cessão de direitos hereditários pode ser feita única e exclusivamente por escritura pública. O que eu tenho que cuidar? O que já caiu em primeira fase do exame de ordem, pessoal? Isso aqui, ó. A renúncia de direitos hereditários pode ser feita única e exclusivamente por escritura pública? Falso. O que pode ser feito única e exclusivamente por escritura pública é a cessão de direitos hereditários. A renúncia, sim, tem de ser expressa, pode ser feita por escritura pública, mas eu posso manifestar isso no próprio processo, por termo nos autos. Então, façam essa distinção entre cessão de direitos hereditários, que o herdeiro recebe o que lhe cabe, mas antes mesmo da partilha de bens, ele já cede para outrem, seguindo aqueles requisitos, mas que essa cessão tem de ser feita, e nós vimos por quê? Porque se trata de um bem imóvel por ficção jurídica, e eu somente transfiro o patrimônio, a propriedade imóvel, por escritura pública. Diferente da renúncia, que é simplesmente um ato de despojamento de direito.
e que sim tem de ser expressa, diferente da aceitação, que basta o meu silêncio, que ela se presume, mas essa renúncia pode ser feita de duas formas, ou por escritura pública ou por termo nos autos. Nós vamos falar em seguida, depois que a gente falar um pouquinho da indignidade e da deserdação, mas eu já quero que vocês anotem aí. É o artigo 1851 e seguintes, que é quando a gente fala em sucessão por direito próprio e sucessão por direito de representação. Eu quero apenas que vocês gravem neste momento que nós estamos falando de renúncia, é que não existe direito de representação na renúncia. E depois nós vamos verificar o que isso significa. Mas o importante agora é entender, se eu renuncio uma herança, eu simplesmente me excluo da sucessão. E se eu me excluo da sucessão, os meus